queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos, em mais esse encontro fraterno, revivermos aqueles momentos inesquecíveis dos tempos da Galileia. Quando Jesus, estando ao lado da humanidade, iniciou o verdadeiro intercâmbio com as esferas espirituais ao nível do Evangelho. Que essa noite para nós signifique então mais um instante de aprendizado, de troca de experiência, mas também que os benfeitores espirituais possam nos ajudar no que reporta às nossas necessidades físicas, psicológicas, espirituais. Que a nossa presença nesse movimento espiritual possa também significar para nós um momento de extensão dos benefícios para aqueles que amamos, para os nossos familiares, para aqueles amigos que estão passando por dificuldades, que possamos orar por eles também. E que nos alimentemos com o amor que a fraternidade, o convívio favorece para todos nós. Então, nós rogamos àqueles que nos tutelam, aos espíritos que coordenam esse projeto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que eles possam encontrar em nossos corações, então, aquela terra fertilizada e que os frutos se façam em nível dos procedimentos eficientes, eficazes, para o bom andamento da nossa caminhada e de todos aqueles que estão junto de nós. Nós iniciamos a nossa noite também dando as boas-vindas, dando boa noite a todos os nossos amigos da rede Amigo Espírita, os nossos irmãos da sala Falando Espiritismo na rede Amigo, todos aqueles que estão vinculados aos blogs da FEAC e do Chico-Xavier.com, que nesse momento, em seus lares, trabalhadores da casa que não podem vir aqui às sextas-feiras, quantos nesse momento, como Antônio Luiz, receba o nosso abraço, Antônio, estão em casa, vibrando pelo nosso trabalho, mas também endereçando aquele contributo nos estudos, na participação, enfim. Que todos sejam bem-vindos nessa grande rede de fraternidade que a gente vai sentindo que Jesus vai favorecendo. E graças a Deus nós estamos começando a participar desse movimento. Então, boa noite novamente para todos. Boa noite. Bom, nós estamos trabalhando nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Então nós aqui nos encontramos nas sextas-feiras com esse programa. Passou a ser um programa, não é? Estudar o Livro dos Espíritos. O livro é dividido em 4 partes, não é? 4 partes, boa noite. Sendo que nós temos na primeira parte os aspectos filosóficos da doutrina, a segunda parte, que é intitulada do mundo espírita ou do mundo espiritual, a terceira parte, as leis morais, a quarta parte e última, das penas e gozos futuros, né? Das esperanças e consolações.
Nós estamos trabalhando na segunda parte, ou segundo livro. Especificamente no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. E nós estamos no primeiro tópico, que é Espíritos Errantes. Na última semana, nós chegamos aqui muito felizes pelo trabalho e determinados para trabalharmos a questão 226 e 227. Nós trabalhamos bastante a questão 226 de novo, porque na semana retrasada a gente já tinha abordado alguns aspectos. Mas como o nosso estudo, nós sempre falamos isso, nós não temos pressa, a gente trabalha de acordo com as necessidades, com as demandas que surgem no ambiente, então não nos sentimos no final frustrados. Um pouco arrependidos de colocar, por exemplo, no quadro, um desafio hoje, por exemplo, de trabalhar 3 questões. Eu falei para a Dora, a nossa coordenadora da noite, será que a gente coloca 3 questões? Ela disse, você que sabe. Pois é, eu arrisquei. Então, vamos tentar, mas se não conseguir, não vamos embora frustrados. Não é isso, dona Mirtes? E o nosso Vanderlei está lá em Palmas assistindo? Antenadinho. O Vanderlei, filho da dona Mirtes, nos acompanha à distância. E ele fala que fica emocionado quando a gente fala da dona Mirtes. Inclusive, eu vou até, antes de mais nada, eu vou contar uma história para vocês. Nós estávamos em Curitiba há 15 dias atrás, fizemos um seminário lá na casa de Eurípides, o Fausto está lá acompanhando também. Um grande abraço, Fausto, para você e sua esposa querida que nos acolheu aí. E na hora que nós estávamos almoçando no domingo, já preparando para vir embora, um ambiente extremamente fraterno, conversamos de espiritismo o final de semana todo, foi ótimo. E no almoço, uma das companheiras estava na mesa, ela virou e disse assim, ô Carlos Alberto, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Aí eu, pois não. É o seguinte, a dona Mirtes existe mesmo? Porque toda reunião você fala da dona Mirtes. Então a dona Mirtes está aqui, ela existe sim, não é? 3 aninhos aqui na 3 anos aí com a gente, né? Pois é, nós vamos convidar uma hora dessa para ela vir aqui. Pois é, as mais famosas, Dona Nilza e Dona Mirtes, né? Então fica firme aí. Então vamos lá. Questão 227. A gente dá essa descontraída exatamente para a gente relaxar e podermos trabalhar com muita espontaneidade. Vamos lá. De que modo se instruem os espíritos errantes? Já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós, de que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Lembrando, espíritos errantes são os espíritos que se encontram na erraticidade, no plano espiritual, e que estão ainda em processo de evolução, necessitando de reencarnações. Não é? Os espíritos que já atingiram um grau superior, que eles não mais necessitam da reencarnação, não são tratados como espíritos errantes, ok? Mas não tem nada a ver com o espírito estar errando no mundo espiritual. Isso é só uma terminologia para a gente ficar bem sintonizado com Allan Kardec. Ou seja, esses espíritos, como é que eles se instruem? Não é? Já que certamente não fazem como nós aqui na Terra. Então Kardec faz uma pergunta, mas uma pergunta um tanto quanto afirmativa, né? Ou seja, eles devem estudar diferente, não deve ser igual aqui na Terra. Resposta dos espíritos. Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se.
veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Olha que interessante. Os espíritos, então, na primeira frase, estudam o seu passado. Ou seja, eles vão analisar o que foi realizado por eles. Por exemplo, na vida que eles deixaram, né? A sua última encarnação. A ideia é essa. Ah, mas os espíritos não podem ter informação de outras encarnações? Isso é um assunto para um outro estudo. Podem, mas a maioria não tem acesso assim. Eles vão trabalhar com o material, com o recurso, com os elementos, que são aqueles que vão trazer mais importância para o aprendizado. É o que está fresco na memória, vamos dizer assim. É o que está latente. Porque, ao estudar as experiências que foram adquiridas, né, eles estarão, os espíritos, diante da oportunidade de reanalisarem, reverem, fazerem uma nova leitura daquelas que tinham quando na Terra. Esse ponto nós precisamos trabalhar com carinho. Porque quando reencarnados, a nossa visão é limitada. Quando aqui na Terra, a gente gosta de usar um simbolismo que ajuda um pouco no entendimento. Quando aqui é reencarnado, é como se a gente estivesse dentro de 4 paredes, convivendo com algumas pessoas ali, naquela circunstância, naquele tempo. Quando desencarnamos, nós somos como que convidados a sair desse ambiente de 4 paredes para observar de fora o que acontece nessas 4 paredes. Dentro dessas 4 paredes. E, inclusive, analisando o que nós fazíamos. Com a visão limitada. Não sei se deu lá. Com isso, nós vamos entender o porquê que os espíritos, muitas vezes, no mundo espiritual, passam a reconsiderar e muitas vezes até entrar em alguns circuitos que é necessário terapias para eles. Porque se arrependem, começam a observar que julgavam que o caminho era aquele, e que, na maioria das vezes, é assim que funciona, que a vida deu vários sinais, tentativas de despertamento, a consciência que falava, mas o indivíduo permanecia naquele mesmo circuito. Então, quando sai do contexto, automaticamente, a nova circunstância, o novo convívio no mundo espiritual, novo tipo de vida, que vai te convidar para outros hábitos, não tenham dúvida, o primeiro movimento que chega para nós é esse, se deparar com a verdade. Com isso, nós devemos sempre agradecer a Deus, por exemplo, pela oportunidade de estarmos aqui, numa casa espírita, estudando doutrina espírita. Que seja lá um dia na semana, para quem pode, só um dia na semana. Porque uma reunião como essa, ela tem uma função de nos mostrar que esses fatos, para que quando estivermos diante dos embates do caminho, a gente
comece a trabalhar, pelo menos procurando entender com mais profundidade aquelas indicativas que estão batendo na nossa porta. Reconsiderar os ímpetos. Não é? Nós escutamos de uma companheira aqui na Casa Espírita, nesses últimos dias aqui, e ela chegou aqui muito angustiada. Porque depois de algum período, de alguns meses de frequência de tratamento na casa, de estudo na casa, porque no início é um misto, né, de uma terapia psíquica, de um movimento de adequação, de sutilização da própria sensibilidade, de apaziguar, de permitir que a própria espiritualidade nos ajude num verdadeiro saneamento da nossa mente, porque a gente chega aqui meio complicado mesmo, é natural. Principalmente para aqueles que não têm o hábito da meditação, da leitura. A gente chega muitas vezes aqui impaciente, né? Chegamos aqui como nós buscamos na sociedade, e por isso somos inquietos, né? Na sociedade busca muito a novidade, né? Na sociedade busca muito o entretenimento, uma coisa nova, né? E aí muitas vezes a nossa mente está muito presa nas novidades que o mundo oferece. E aí quando a gente chega aqui na Casa Espírita, a gente quer novidade também. E nem sempre o que nós estamos acostumados no mundo, nós vamos encontrar aqui. Porque a novidade aqui, que vamos depreender, que vamos encontrar, é uma novidade que na realidade já chegou há 2000 anos. E nós até então não tratávamos esta novidade com mais atenção. Então, o primeiro momento aqui na Casa Espírita, ele deve ser trabalhado pela espiritualidade muito no campo do sentimento. É muito melhor a espiritualidade nos acolher aqui, nos mostrando que tem amizade, que aqui tem respeito, que aqui tem seriedade. Não é? E quando eu falo seriedade, porque o trabalho espírita é um trabalho sério. Mas não precisa de ser um trabalho sisudo. Nós precisamos ficar aqui carrancudo. Não é? De vez em quando a gente dá um sorriso, não é? Porque sorrir de uma forma comedida faz parte do processo do aprendizado. Mas o movimento aqui é um movimento sério. Aí eu começo a observar que as pessoas aqui não estão olhando para mim por conta da cor da minha camisa, ou da marca do meu perfume, ou do carro que eu parei na porta, ou do ônibus que eu procurei para chegar aqui. Aqui nós estamos aqui dentro de um movimento de muita espontaneidade, de procurar trabalhar num outro nível. Então, com isso, os espíritos vão nos ajudando, pelo menos a sair um pouco desse cipoal confuso de pressões que sobrepesam nas nossas costas no mundo, não é? De muita cobrança, muita exigência, de muita disputa. Então a Casa Espírita aqui para nós, ela nos ajuda muito nesse sentido. Agora é óbvio que o objetivo principal da Casa Espírita é oferecer o conteúdo doutrinário. O objetivo principal da tarefa espírita é o estudo. Embora entendamos que algumas casas espíritas existem muito em função do trabalho, do assistencialismo, não é? São núcleos de muito laboratório de trabalho e pouco conhecimento doutrinário. Nós entendemos que existe uma razão de ser, mas uma casa espírita precisa de estar voltada para incentivar a todos a estudarmos, porque é estudando a doutrina espírita é que nós vamos sendo convidados a sair das quatro paredes. Agora eu cheguei onde que eu queria. A sair dessas quatro paredes. O Casalberto, mas desencarnar? Não! Não é desencarnar, não. Embora se desencarnar, está tudo certinho. Né, dona Mirtes? Que demore, né? Tá bom, entendi. Na hora que eu falo desencarnar, o povo até murcha na cadeira. Ninguém gosta desse assunto. Mas é extremamente compreensível.
Mas vamos dizer assim, é deslindar. Kardec fala que quando o corpo dorme pelo sono, o espírito emancipa, não é isso? Então vamos fazer esse treinamento quando estivermos diante das questões que tragam dúvidas, daqueles movimentos que tragam sofrimento, apelo, constrangimento. Antes de dar resposta, desencarna. Não entendi. Não, é fácil. É fácil. Isabel está rindo. É fácil, Isabel. É só treinar. Porque agora a gente fala que é difícil. Né? Agora, para se construir um edifício, você parte, né, das questões básicas, de cada tijolinho ali, simbolicamente falando. Você vai para baixo da terra. E para você ascender ao céu, como escreve Pedro, aquele que ascendeu ao céu foi aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Isso é uma expressão de Jesus também. Eles vão levantar o Filho do Homem. Os discípulos entenderam que eles iriam crucificar o Filho do Homem. Ia colocar o Filho do Homem na cruz. Tá, literalmente é isso. Mas na realidade, eles não são os homens, são as circunstâncias. É que nos colocam na cruz. E não é na cruz do Cristo, é na nossa cruz. Não é? Agora, quando eu procuro entender e desencarno na hora de tomar uma decisão, a ideia de desencarnar na hora de tomar uma decisão é fazer com que o Cristo venha e tome a decisão. Entendi, não? Pois é, mas é devagarzinho mesmo. Na hora que vier o testemunho, respira fundo. Antes de responder, saia ali de dentro. Não é? Na hora que você estiver sofrendo, sai dali. O seu corpo vai permanecer ali. E todo mundo não vai entender que você saiu dali. Mas a ideia é de você ter um tempo para que a sua decisão seja uma decisão consonante com a proposta daquele que é o referencial da nossa vida, Jesus. Para que quando nós desencarnarmos mesmo, chegou a hora, agora nós vamos falar da desencarnação, da morte biológica. A gente já chegue no mundo espiritual com essa visão. Você não tem que aprender lá. Por mais que você vai continuar aprendendo sempre. Mas o negócio é entender o processo aqui para começar a resolver aqui. Captou, Sonia? Tem que ser aqui. Não pode ser depois. Porque o encaminhamento está tudo certo. Costumamos a passar por um processo de dor na nossa vida aos 40 anos de idade. Porque aos 40 anos de idade lá atrás, nós fizemos alguma coisa que não foi boa. Aos 40 anos de idade, nesta vida, as circunstâncias vão trazer dificuldades parecidas com as dificuldades as quais eu vivi naquela existência pregressa aos 40 anos de idade, para que agora eu tenha a oportunidade de aprender mais um pouco. Por mais que a minha atitude seja parecida com aquela daquela existência aos 40 anos de idade. Por mais que eu esteja repetindo, teoricamente recalcitrando, estarei aprendendo. Não tenho dúvida. A nossa mente é um espírito que está sendo burilado. Como é que você burila? Não é com paciência? Então, o que aparentemente se expressar como erro, como queda, saiba que ali está tendo um crescimento. Quem tem esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir que Jesus propõe, ele está começando a fazer um treinamento interessante, importante, para que as ações dele se façam mais eficientes e sofra menos.
por mais que o coração ainda verta um tanto quanto lágrimas, né? O coração os olhos só colocam, só fabricam, né? Só lubrificam o que a alma está sentindo. Certinho? Então, aprender no mundo espiritual, pedi. Eu vou começar a treinar, não sei se vai ser bom ou ruim. Vou treinar a fazer estudo interpretando texto. Aí a gente só fica no texto. Será que atende? Ei, Figênia? Melhor não, né? É o melhor que tem esse aqui, né? Desse jeito. Então vamos lá. Ficou claro essa parte? Nós temos que treinar. Então, quando a gente fala muitas vezes até de uma forma irreverente, né? Promovendo sorriso, que o espiritismo, que a casa espírita é um treinamento para desencarnação, é fato isso. É fato. É fato. Nós atendemos um coração aí há alguns dias, no leito do hospital. Aí, quando a pessoa nos viu, pela amizade e pela sensibilidade, por nós termos ido visitar, porque na realidade quem tem que ficar feliz somos nós, mas quem está naquela condição se sensibiliza mesmo, assim, né? Frágil. Aí nós abraçamos a pessoa, os olhos se inundaram de lágrimas, e ela disse para nós: eu tentei treinar para desencarnar. Agora eu estou preocupado se eu treinei bem. Aí eu disse: treinou. Você não sabe nada. No sentido, né? Você não conhece um décimo da minha vida, né? Eu disse: não, mas você treinou bem. Chegou a minha hora. Mas eu estou tranquilo. Só brinquei com você. Porque o que eu pude fazer, eu fiz. Gostaria de ter feito mais. Porque é a manifestação natural de todos. Mas eu fiz o que eu podia. Que bênção é a doutrina espírita. Eu que falava a vida inteira que eu era casca dura. Casca dura vocês não sabem, mas é uma brincadeira dos espíritos. Aqueles que não são médicos, que falam que tem casco de tartaruga, ou seja, não tem sensibilidade nenhuma, não vê nada. Ele falou assim: pois é, eu falei a vida inteira que era casca grossa e deixei de ser casca grossa agora na hora de desencarnar. Então eu não sei se eu estou vivendo um misto de felicidade ou de tristeza. Por que eles não tiraram a casca grossa antes? Porque olha o quarto como é que está repleto. Gente, é complexo a gente dividir isso. Porque o sentimento que nós partilhamos ali naquele diálogo foi um sentimento vitorioso de alguém que naquele instante a doutrina espírita frutificava. E frutificava com pujança. E a gente fica muito feliz. Este é o troféu. Observar como o coração que se sensibiliza, ele se torna rejuvenescido pelo Evangelho. Não tem doença, não tem idade, não tem circunstância, não tem apego, não tem vinculação, não tem desespero. Que será deles? Que será deles? Como certa feita, André Luiz, num diálogo com a sua mãe, no livro Nosso Lar, ela fala para ele sobre a beleza de oferecer o bem, mas o que é mais importante é dar do próprio bem para o semelhante e se desvincular, porque o que fica está na mão de Deus. Entendeu? E muitas vezes a gente se desgoverna, a gente se desequilibra por conta do outro.
Observe. Como é que a nossa vida, a nossa felicidade fica na mão do outro o tempo todo. O filho desviou um tiquinho, você está quase morrendo com ele. Alimentando uma culpa vaidosa. E mesmo que a consciência esteja te respaldando que tu fizestes o melhor. Embora existam dores que brotam da alma pela consciência complicada. Aí é outra história. Mas o excesso de escrúpulo, muitas vezes, nos traz dramas, ou projetam dramas que não tem razão de ser. Então são pontos que os desencarnados, a maioria, contabilizado nos milhões, como diz Emmanuel, desencarnam de uma forma lamentável. Aí a gente fica pensando, aos milhões, desencarnam de uma forma lamentável. Deu aí? O assunto para nós é extremamente importante nesse momento. Os espíritos vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Porque aonde eles vão morejar no mundo espiritual, eles passam também a ter uma visão mais ampliada. Não é só a visão ampliada pelo que ficou, é a visão que se dilata pelo que está acontecendo. Deu aí? Quantos espíritos estão aqui conosco, com você no seu lar, que está acompanhando esse estudo com tanto carinho? Quantos espíritos estão sentados ao nosso lado, como aqui agora? Felizes, porque nós estamos aqui, abrindo o coração para entender o que eles, muitos deles, não tiveram oportunidade. Ou alguns tiveram e rejeitaram. Deixaram para depois. Entendeu, Efigênio? Deixaram para depois. Mas hoje estão aqui entre nós. Com a visão dilatada e muitos deles aprendendo conosco. Se preparando para prosseguirem no caminho do objetivo que precisam atingir no mundo espiritual. Ou alguns deles convivendo conosco, quando podem, quando têm autorização. Porque está no mundo espiritual um ente querido, por exemplo, nem sempre eles têm a oportunidade de estar do lado daqueles que ficaram. Nem sempre. Porque se não houvesse organização no mundo espiritual, aqui seria um caos. Aqui seria um caos. Porque os espíritos desencarnados, ao se depararem com o seu histórico, eles são sintomaticamente convidados a trabalhar esse histórico. E na maioria das vezes, um dos pontos que mais são exigidos é o do desapego. Por quê? Porque aqui nós vivemos num circuito que a nossa visão, ainda turva, limitada, define muitas vezes como aquele ciclo de prioridades. E nós não abrimos possibilidades para viver outros aspectos, conhecer outras pessoas. Né? Nós somos caprichosos, nós não somos solidários. Né? Porque quem não é solidário, isso é uma frase que o Divaldo gosta de repetir sempre. Quem não é solidário é solitário. Então desencarna. O mundo dele foi a mulher, ou o marido, né? Os filhos, os netos, né? A fábrica, o comércio, a casa espírita, tem tudo isso. Aí o que acontece quando ele desencarna?
Ele vai se deparar com a verdade. Ele vai entender o que foram as boas opções, as opções que não foram muito felizes. A repercussão, aí mexeu. Agora chegou onde que os espíritos queriam. A repercussão das suas atitudes. Por quê? Como afirma o poeta, todo aquele que toca uma rosa atinge uma estrela. Isso é científico, numa visão espiritual. Ou seja, todas as nossas atitudes, que são expressões do pensamento, do sentimento, elas viajam pelo cosmos, uma velocidade instantânea. É a velocidade do pensamento. Então, aquele que age julgando que está enganando alguém, na realidade ele está enganando a si mesmo, mas há de chegar um tempo em que isso vai ficar claro para ele. Porque agora a gente engana e costuma a gente esconder até daquele que está do nosso lado, não é isso? Na hora que deita a cabeça no travesseiro, o travesseiro fica falando para a gente. Aí costuma o indivíduo nem parar para conversar com o travesseiro. Uai, Casalberto, travesseiro conversa? Vocês entenderam o que eu falei, né? O travesseiro é a nossa consciência. Muitas vezes o travesseiro é o microfone dos benfeitores espirituais, que ali naquela hora eles vão nos encontrar assim um pouco mais relaxado, né? Ou um pouquinho mais assim, mais sensibilizado. Aí eles vêm nos dizer. Aí costuma acontecer durante a noite, no sonho, né? Costuma o indivíduo perder o sono, né? Quem perde o sono por conta de problema consciencial, esse está bem. Esse está bem. Porque nós estamos falando aqui do movimento do psiquismo que se torna sofisticado para virar as costas para a manifestação da consciência, que é a tônica do mundo aonde não existe evangelho. Entendeu, dona Mirtes? O assunto não é simples, não. Porque muitas vezes, ninguém viu, então não tem problema. E na realidade, quando age assim, é porque geralmente ali está por trás esse quisto chamado fuga. A fuga por medo, a fuga por infantilidade, fuga por imaturidade, fugas. É uma palavra em voga no mundo de prova e expiação. E você pode fugir de N maneiras. Não é só fugir da sua consciência. Você pode fugir, por exemplo, da realidade. Você convive com um grupo, em determinado momento aquele grupo levanta um assunto. Aí o indivíduo manifesta a fuga dele, mudando o assunto. Né? Ele manifesta a fuga dele saindo do ambiente. Ou dizendo, muda, eu não aguento. Não fala de doença perto de mim. Não, esse assunto aí me incomoda. Isso é um tipo de fuga, não é verdade? Mas existem outras fugas. Outras fugas que o indivíduo, ele vive ela na sua intimidade sem mesmo entender. Captaram? Você pode fugir dos problemas de várias maneiras. Muitas vezes foge-se da responsabilidade dando presente, patrocinando algumas coisas. Isso é fugir da responsabilidade. Você pode fugir do seu drama consciencial convencendo o outro que o outro está errado, sendo que, teoricamente, o errado. Existe expert de todo tipo. É o que a gente está tentando, de uma forma muito simples, tentar expressar um pouquinho do que vem a ser essa sofisticação.
E aí, ao desencarnar, o que acontece? Não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Tudo vem à tona. Obviamente que vai vir à tona de acordo com o próprio indivíduo no momento certo. Porque costuma ele desencarnar e continuar sofisticado para não enfrentar a verdade. Lá no mundo espiritual ele continua driblando com a vidinha que ele tinha aqui na Terra. Captaram aí? Não significa que só porque desencarnou, campainha, julgamento, juiz, ó, você fez isso. Eu nem lembro disso. Não é assim que se dá. Nós temos reuniões terapêuticas de despertamento, de cuidado com os amigos que estão no mundo espiritual em sofrimento. E eu sou capaz de dizer para vocês que a maioria dos espíritos se comunicam sem saber que desencarnaram. E a maioria dos atendimentos nós não falamos para eles que eles desencarnaram. Porque a maioria deles não estão prontos para ouvir. Mas você está doido? Eu morri? Aí ele vai falar que a gente está doido e está mesmo. Ele está lá pulsante. Ele está sentindo fome, sentindo prazer, né? Sonhando, tendo raiva. Vai, não morri não, que é isso? Tem alguns que chegam e falam assim, mas olha aí, o pessoal estava lá velando um corpo que falaram que é meu. Não era meu não, eu estou aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, que o despertar no mundo espiritual, ele se dá em nível psíquico, em nível de entendimento, de reflexão. Agora, os indícios apontam de uma forma muito clara para o indivíduo que ele está num outro ambiente. Imagine, é uma análise muito simples. O indivíduo trabalhou a vida inteira, foi para casa, cuidou dos meninos, os meninos cresceram, estudou, aquele circuito de rotina, e de repente ele não está mais lá naquele ambiente, porque desencarna, costuma a espiritualidade não permitir que ele ali permaneça. Porque a permanência dele seria danosa. Para ele, como para os familiares. Então eu vejo, por exemplo, até no meio espírita, eu fico assim impressionado. No meio espírita e escuto isso de gente experiente. Existe um campeonato para dar notícia do que está acontecendo com quem desencarnou, que é um negócio absurdo. Não é? O pai do indivíduo desencarnou, daqui a pouco está o pessoal dando notícia. Oh, seu pai está bem. Que ninguém fala que o pai está mal. Está bem, bom, está bem, e aí? Ele pode estar bem mal. A gente vai pensar aqui o seguinte, observem como é que o assunto é sério. Por isso é que é necessário estudar para não bater na porta errada. Para não bater em porta errada. Porque eu fiquei sabendo que agora tem médium trabalhando pela internet. Olha que beleza. Psicografia pela internet. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Porque tecnicamente é possível, não é? Oh, manda o seu nome via wireless. Aí ele registra, põe o nome lá, aí entra em transe, aí recebe a mensagem, aí via wireless ele devolve a mensagem, enfim. Não precisa do médium estar do lado do paciente, estando ele encarnado ou desencarnado. Porque a questão psíquica, o pensamento viaja instantaneamente. Tudo bem, tecnicamente é muito simples. Eu não estou discordando, não. Mas cuidado. Cuidado com aventureiros. Cuidado. O André Luiz, no livro Nosso Lar, vai se deparar com uma triste realidade que ele só descobre lá no mundo espiritual. O comportamento do pai dele aqui na Terra. Porque a mãe, quando ele chega lá no plano espiritual, que ele vai ser atendido, num primeiro momento ele não teve contato com espíritos conhecidos na visão dele, porque na realidade quem o recebeu, Clarence, é um espírito vinculado a ele. Só que o Clarence estava com outras expressões, exatamente para ele não se lembrar da vinculação anterior, porque ele não tinha nem condição de entender. A gente assiste os filmes aí, muitas vezes fica assim sem saber por que os espíritos mudam de expressão, né, de forma. Né? De repente apresenta-se como menino, mas é um pai que desencarnou, era um avô.
Isso tudo é um significado, porque no plano espiritual o que vale são as expressões mentais. Os espíritos evoluídos, se eles quiserem se apresentar aqui com uma forma diferente do que eles tiveram na última existência, isso é extremamente possível, não tem problema nenhum. Inclusive os espíritos inferiores, que se apresentam muitas vezes com uma beleza incrível, até iluminados. Aí o médium fala assim, nossa, mas apareceu um espírito aqui, nunca vi tanta luz. Aí a gente costuma perguntar, e agora? Uai, agora, é engraçado, agora não tem mais luz, não. Por que não tem mais luz? O que você sentiu quando viu a luz do espírito? Engraçado, olha, aquela luz me consumiu, me aqueceu. Eu falei assim, como é que é? E é espírito benfeitor. Eu falei assim, espírito benfeitor. Espírito benfeitor, para aparecer aqui, irradiar tanta luz que vai me levar até a sudorese, não é espírito benfeitor. Espírito benfeitor, ele está preocupado com iluminação fenomênica. Espírito benfeitor se apresenta com uma luz no seu sentido científico, de expressão de misericórdia. Quando você sente um ambiente que vai ficando mais tranquilo, você vai começando fica até mais sensibilizado, e do nada, você, gente, engraçado, eu estou sentindo uma coisa boa. Ali você está registrando uma presença querida, um amigo, não é, Sony? Foi lá, né? Foi lá, não foi? Da mesma forma, você está no mesmo ambiente sozinho, de repente não tem hora que... Nossa, mas o ambiente, hein? Então a gente devemos ter cuidado, porque o André Luiz, voltando ao raciocínio, André Luiz foi ter uma notícia do comportamento do pai dele. A mãe dele veio relatar que ele estava há 12 anos nas regiões inferiores. Que ela o visitava permanentemente, pela condição, pela envergadura moral dela. Ela ia nas faixas inferiores das trevas. Mas ele não registrava a presença dela. Porque ele estava em outra frequência. E tudo por quê? Quando encarnado, olha a narrativa de André Luiz. A família que analisava ele como um bom pai de família, trabalhador, ia à missa todo domingo, um homem justo, etc, etc. Uma pessoa equilibrada, desencarnou, todo mundo sentiu saudade, deixou um lastro, um rastro de luz. Sabe por que ele ficou tão envolvido nas regiões inferiores? Porque ele alimentou um relacionamento com 2 corações que estavam numa frequência espiritual inferior a que ele tinha se colocado para viver na Terra. E espírito muito inferior na sua condição moral à própria mulher dele. Então ele se permitiu vincular, então, nessas relações extraconjugais, que foi o suficiente para que ele se vinculasse de uma forma extremamente infeliz. E foi o suficiente para esses espíritos desencarnaram primeiro que ele. E ao desencarnarem, aonde que o espírito que desencarnou vai se vincular? No seu fulcro de interesse. Ele era o vínculo. Ele representava o vínculo. Então, estas almas desencarnaram, ele continuou encarnado, e elas se mantiveram ao lado dele. E diga-se de passagem, isso é muito comum acontecer, que a própria presença espiritual de entidades inferiores levam o indivíduo muitas vezes a doenças, pela baixa frequência vibracional. Minam força, favorecem uma baixa de imunológica, espiritual, obviamente, do indivíduo, e a baixa imunologia do perispírito vai redundar na baixa frequência imunológica do próprio sistema biológico. Ele desencarna, com quem que ele vai se encontrar? Com aquelas
que estavam já vinculadas no seu próprio psiquismo. Observem bem. André Luiz, vocês já leram o livro Nosso Lar? Vocês já leram esse livro? Quem tem estudado esse livro? Agora, se eu perguntar quem já assistiu o filme, eu, não é? Todo mundo assistiu o filme Nosso Lar. Vamos estudar esse livro. O filme, na realidade, foi uma forma de divulgar o espiritualismo e falar das obras psicografadas pelo Chico. Mas nós precisamos de entender um pouco desta realidade do mundo espiritual, porque ela tem tudo a ver conosco. Tudo a ver. Então os espíritos, aqui a espiritualidade vai responder para Kardec, que eles observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos. Porque eles, né, automaticamente eles têm essa oportunidade também. E os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Que não tinham antes. Teve um coração que viveu conosco, nós com ele, durante muitos anos. E nós conversávamos muito sobre o plano espiritual. Eu, jovem, já notaram que tem muito tempo que essa conversa acontecia. Eu, jovem, empolgado, lendo André Luiz, não é? Fascinado com as obras kardecianas, com a vida de Chico e de tantos abalizados espíritos. Nossa, aonde que eu ia, eu falava do plano espiritual. E esta pessoa era uma daquelas que eu tinha que apresentar ao mundo espiritual, porque era mais velho do que eu, né? Teoricamente, estava na fila assim, mais adiantada para desencarnar. Então eu, estimulado, e eu conversava, eu disse, olha, lá no Nosso Lar, tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. E essa pessoa prestava atenção, prestava atenção. Aí, geralmente, deixava eu falar. 2 horas depois, eu falei assim, acreditei em nada que você falou. Eu falei assim, não tem problema, eu vou continuar falando. Tal. Aí, de vez em quando, participava comigo do Evangelho no Lar e tal. E ela gostava quando... Aí, no dia do Evangelho no Lar, era só Jesus, não tinha André Luiz, né? Porque chegava no final, ela ia desbaratar tudo, né? Ia desconsiderar, então eu ficava mais em Jesus, porque aí ela ficava no culto, né? E a gente conversava, do Evangelho eu gosto, e etc e tal. As prédicas, aí eu lembro dos tempos, das missas, hoje eu não posso ir mais, e aí foi. Aí o negócio foi apertando, a fila foi andando. E eu fui observando que a tendência era a mesma, né? Aí eu brincava com ela, tá chegando sua hora, hein? E eu tô achando que você vai primeiro. Aí ficava aquela brincadeira, até que um dia ela virou pra mim e disse, quer saber uma coisa, vamos fazer um trato? Eu tô achando que você tá querendo apressar a minha ida. Eu falei assim, não, eu tô tentando mostrar como é que é do lado de lá. Era uma brincadeira extremamente edificante. Aí ela disse, então nós vamos fazer um trato. Quem for primeiro, volta, porque esse negócio de Chico Xavier para mim, eu não acredito não. Eu acredito se for o defunto muito próximo ao meu, o defunto. Se ele aparecer aí, eu vou rever. Então tá bom, então trato feito, trato feito. Então, se você for primeiro, você volta. Se for eu tô aí voltando a contar as mesmas conversas. Combinado? Combinado. Agora, se eu não aparecer para você, você também rasga esses livros, tudo seu, porque é tudo mentira. Eu fiz trato feito, combinado. O tempo passou, a doença não tarda, né? No caso da pessoa, enfim. E teve um desencarne muito bonito, de muito amparo, mas um nível até de inconsciência. Passou o tempo. Passou o tempo. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Teve um dia, ou uma noite, que nós chegamos depois de um estudo doutrinário que eu falei sobre desencarnação e vida no mundo espiritual. Mas eu falei tanto, e o interessante é que eu lembrei dela o tempo todo. O tempo todo eu falei assim, gente, que engraçado, fulano de tal. E eu contava os casos e etc. E fui embora.
Desconectei. E tal, cheguei em casa, ainda fiz hora na televisão, conversei, então fui dormir desvinculado da história. Eu sei que no trato tinha o seguinte, que quem voltasse tinha que pegar no pé do outro. E eu, o outro, dormindo, né? Porque a brincadeira era pregar o susto, né? Porque a alma do outro mundo aplica susto, não é verdade? Você tem medo de assombração? Tem não? Cuidado, hein? Hoje é sexta-feira, é 13? Não, né? Aí o que aconteceu? 3 horas da manhã, mais ou menos, é o horário que a gente desperta. De repente, eu voltei. Quando eu voltei, quarto escuro. Quando eu voltei, eu estou vendo uma faixa de luz assim na ponta da cama. Aí eu falei assim, gente, quem está aqui, né? E naquele momento eu levantei os olhos, era ela. Mas numa alegria, com um sorriso. Gente, mas que felicidade, porque as nossas almas estavam saudosas. Mas aí ela só balançou a cabeça e disse para mim, fique tranquilo, eu não vou pegar no seu pé. E depois desse acontecimento passou a ser uma frequentadora de muitas atividades que nós participamos. E num trabalho muito bonito no mundo espiritual. Então, foi um testemunho que nós vivemos com muita autenticidade, que diz para nós um pouco do que nós estamos tentando falar aqui em nível teórico. A chegada no mundo espiritual, ela tem tudo a ver com a própria performance do indivíduo no plano da Terra. Com a sua busca, com a sua necessidade de trabalhar, de aprender. Como acontece o contrário também. Aqueles que não se preocupam, que estão caminhando na vida, como que diz o outro, né? Meio que batendo o ponto, cumprindo a obrigação e ponto final. E muitas vezes entram numa idade mais avançada sem perspectiva, porque não tem fé. Aí se alimentam, assistem televisão, vai ali na casa de fulano, vem na casa de ciclano, e o tempo vai passando, o tempo vai passando. Qual que é a expectativa desse companheiro que vive dessa forma, na sua entrada no mundo espiritual? Vai ser uma chegada extremamente comum, né? Pode ser uma chegada que vai ter aquela mesma diretriz que o indivíduo teve na Terra. Não tem mágica. Agora é óbvio que nós sabemos que todas as situações elas têm as suas particularidades. Nem sempre a forma que você analisa o encaminhamento do indivíduo representa o que está na intimidade dele. Então devemos ser cuidadosos quando estamos julgando o outro. Porque a dica não é julgar. Nós nos preocupamos, né? Igual eu, no meu caso, queria tanto que essa pessoa soubesse como é que era o mundo espiritual. E para ela, eu até vou marcar uma audiência com ela para depois trazer a notícia para vocês. Se valeu aquelas nossas conversas. Agora, se não valeu, o que valeu foi o comportamento. Foi a entrega, foi o sacrifício, foi o trabalho na vida. Isso que tem muito a ver com a realidade do mundo espiritual. Porque se não fosse assim, só os espíritas desencarnariam bem? Não pode ser, seria privilégio. Essa pergunta foi direcionada para Emmanuel, no livro Consolador. E ele responde, não tem privilégio. Não tem privilégio. Agora, que o espírita, nós temos uma oportunidade de qualificar um pouco mais a nossa vida, eu acho que é sem sombra de dúvidas. Não é verdade? Agora, por que nós estamos tendo estas oportunidades? Deus nos coloca numa condição de privilegiados? Jamais, não é mesmo? É porque nós temos necessidades. E necessidades urgentes. Nós temos necessidades porque nos comprometemos.
o espírita, na sua grande maioria, se caracterizam por terem se comprometido com o semelhante e consigo mesmo. E por isso, nós estamos aqui, lutando, dando o que a gente pode, e se tiver jeito, mais um pouco, para divulgar a doutrina espírita, para oferecer bem-estar espiritual, psicológico, não sei se seria pretensão falar assim, para todos que baterem na porta. Porque a nossa alma sente na intimidade, e a gente não pode deixar para depois. Não dá mais. Eu conversava com um amigo aqui anteriormente, não tem como brincar de espiritismo. Não dá. O nosso entretenimento é fazer espiritismo. É o que Jesus define, né? Sobre a necessidade, o prazer, a alegria em dar a vida pelo semelhante. Não existe amor maior. E se estamos falando de amor, o amor só traz felicidade. Ah, mas para mim não, o amor está me trazendo é sofrimento. Então eu gostaria de dizer, vocês não fiquem bravos conosco. Nós estamos batendo um papo e vocês têm todo o direito de discordar. E diga-se de passagem, eu gosto é que discorde. Esse negócio de ficar dizendo amém, amém, não evolui não. Discordem. Mas se discordar, corre atrás, pesquise e traz. Para a gente poder debater. Temos que discutir em nível doutrinário. Certinho? Que aqui o que eu estou falando aqui não é opinião pessoal. A nossa fala é uma fala que procura estar fundamentada em Allan Kardec. Ponto. Estudamos André Luiz, que explica um pouco mais Allan Kardec. Mas André Luiz tem um compromisso com Allan Kardec. Deu aí? Então, é necessário que a gente pense um pouquinho mais para não se arrepender depois. Não é isso, meu querido amigo? Depois que você chega um pouco da essência dele, para sair dele. Só um pouquinho. Fala para mim com o microfone para todos ouvirem. O Espiritismo, quando você começa a conhecer a essência que é o Espiritismo, a bondade que é, você não consegue ficar só sentado numa cadeira. Você quer fazer alguma coisa. Você quer compromisso. Não é isso, gente? O bem que a gente recebe, se a gente não retribui a esse bem, é como se a gente fosse aquele filho ingrato. Né? Eu gostaria, Dora, missão cumprida. Nós conseguimos ficar só na questão 227. Estou falando, eu sou ousado. Gente, vamos fazer um trato aqui, vamos combinar. Se vocês chegarem aqui e tiver 3 questões, fazer o Casalberto, dá para apagar as outras? Combinado? Trato feito? Porque nós separamos aqui para vocês, e é motivo até das nossas reflexões, um movimento que acontece com o André Luiz no mundo espiritual, que nós reservamos aqui, no livro Nosso Lar, o capítulo 36, intitulado O Sonho. O Sonho. Vai casar com o que você trouxe. Tá? André Luiz vai narrar, no mundo espiritual, ele vai ter um momento em que ele vai, através de um sonho, ele vai se encontrar, ou vai receber a visita, como queira, da sua mãe, que vivia numa esfera superior ao mundo que ele vivia. Olha que beleza. Vocês verem como que a gente desconhece o mecanismo. Acha que desencarnou, está todo mundo lá juntinho. Ou está todo mundo aqui juntinho da gente. Não é assim, não. No caso do André Luiz, ele estava despertando para a realidade espiritual. E, dentro de um movimento de busca, de aprendizado, ele recebe a visita da mãe como uma benfeitora que vem naquela condição de estimulá-lo ainda mais para que ele permanecesse na busca.
Sabe por quê, meu amigo? Inclusive, já que a gente está falando sobre o chegar no Espiritismo e ser envolvido pela doutrina espírita, a partir do momento em que nós entendemos as benesses, a misericórdia que nos acolhe, e que a alma sai de si mesmo para dar, porque é dando que ela recebe, não é? Isso é uma equação bonita, que Francisco de Assis disse, né, trouxe para nós. Embora Emmanuel interpretou esse pensamento de Francisco de Assis de uma forma científica, dizendo para nós que nós temos o que damos. Não é? Nós temos o que damos. Como assim? É porque quando você dá é que você tem. O que você tem, você não dá. É seu. É aquisição. Você não dá virtude. Você não dá experiência para ninguém. Por isso é que as mães falam assim, nossa, eu escutei essa semana um coração querido, uma alma bendita, eu falei, seu casamento é engraçado, né? A gente fala tudo para os meninos, tá vendo que vai dar errado, mas eles não ouvem a gente. Aí eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ela pode, o que foi? Você ouviu os seus pais? Isso é desagradável, hein? Você não dá. Você oferece, num bate-papo, algumas dicas. Agora a escolha é dele. É do outro. Então você dá e é dando que você tem. Ou seja, é fazendo que você aprende. Aí você adquire. Então André Luiz é abençoado. Aí eu ia dizer que nós espíritas vamos, então, tendo esse desejo de fazer algo em pró. E no início a gente acha que é em pró o semelhante. O evangelizador, hoje eu vou evangelizar e lá na minha sala são 100 meninos, não é assim? Vou evangelizar 100 meninos. Hoje eu vou ajudar alguém. O médium vem e fala assim, hoje eu vou dar passe uns 30 lá. Vou atender os espíritos na reunião. Ele está precisando de começar tudo de novo. Porque ninguém sai para evangelizar ninguém. Nós temos que agradecer os meninos que estão na sala, porque o evangelizador está se evangelizando, teoricamente. Porque se estiver só dando aulinha, lendo paginazinha, trazendo programinha pronto para trabalhar cognição de menino, precisa de rever. Isso é outras coisas que a gente discute aí com o passar do tempo. O intercâmbio é espiritual entre as almas. Isso é dinâmica de evangelho. Pode até usar o recursozinho aqui da frase, do texto, mostrar que tem que ler, mas a decisão são dos que vão tomar o passe, que vão ser atendidos. E aí, quando faz, vem o prêmio. Vem o prêmio. O André Luiz começou a fazer, o prêmio foi a visita da mãe dele. E aconteceu quando ele já não mais queria. Porque quando ele despertou no mundo espiritual, a primeira coisa que ele pensou foi visitar a esposa dele, os 3 filhos, a viúva. E os espíritos, calma, não é assim não. Aí foram trabalhando com ele, devagarzinho. Aí ele foi entendendo que não estava na hora, ele foi se ajustando, etc., estudando, trabalhando, tarará. Na hora que ele se fez merecedor, agora chegou a hora, André. Aí eles levaram o André, né? Clarence levou, deixou ele na porta da casa dele. Nós precisamos de ler estudando. Na porta da casa dele. Imaginem você voltar. E quando essa narrativa de André Luiz, eu tenho para mim, vou fazer uma pesquisa, vou conversar com os poetas, Erasmo e Roberto. Porque eu tenho para mim que a música O Portão, ela foi inspirada no André Luiz voltando. Porque é igualzinho. O André Luiz deixou, o Clarence deixou, né? Ele de frente ao portão, e o cachorro lhe sorriu latindo, as malas coloquei no chão, eu voltei. Né? E ele voltou. Estava lá a árvore frondosa, lá no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Daqui a pouco vocês vão ver as fotos
quando o Luciano dos Anjos soltar um livro, o verdadeiro André Luiz. Mas aí voltando, já que ele voltou, né? A árvore que ele plantou, mais frondosa, a casa. Imagine a saudade. Eu não sei se tinha gato não, mas o cachorro estava lá. Aí nós podemos marcar uma audiência com o André Luiz. Aí ele entrou. Quando ele entra em casa, ele observou que os móveis estavam diferentes. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Mais à frente, ele vai se deparar com um calendário. E para ele foi um choque, porque estava na memória dele o ano da desencarnação dele. E quando ele olhou no calendário, tinha se passado 8 anos. E tem muito desencarnado visitando vocês, né? O médium escreveu lá e tal, e o povo vai embarcando. 8 anos. E o interessante é que no mundo espiritual, não falaram para ele da questão do tempo. Ele foi descobrir quando ele voltou aqui na Terra. Observe como é que os espíritos benfeitores são cuidadosos. Existe respeito. Imagine você lá no plano espiritual, sabe quanto tempo que sua mulher está sozinha lá na Terra? Tem 8 anos. Jesus, o que ela anda fazendo? Já imaginaram? Aí você está rindo, né? Pois é, isso é para a gente só quebrar um pouquinho, que o estudo está muito sério, né? Né, Efigênia? Mas você falou que o espiritismo é sério, mas o espiritismo é sério. Aqui não é lugar da gente fazer fanfarrices, né? Mas é só para a gente entender. Imagine você. E ele recebeu a notícia aqui. O interessante é que a descoberta dele, o investimento, a chegada, vendo os filhos crescidos. Aí o filme retrata isso de uma forma muito legal, né? Embora alguns ajustes do diretor, né? Do roteiro. Mas o que é mais interessante do André Luiz voltando, tinha um enfermo dentro de casa. E era aquele que tinha substituído como marido. No primeiro momento foi. Com o passar do tempo, ele entendeu que não foi como marido. Foi como benfeitor da família. Entenderam como é que é o estudo no mundo espiritual? A cadeira, né? A escolástica no mundo espiritual é a da vida. E aqui na Terra, olhos fechados, nós estamos interessados muito mais com a pedagogia do que efetivamente com a essência do processo. Com todo respeito à pedagogia, viu, gente? Porque os pedagogos podem achar que a gente está... quem somos nós para combater qualquer coisa? Nós estamos dizendo que tudo que para nós é verdade hoje vai cair amanhã. O ponto de vista existe para ser mudado. Ninguém é dono da verdade. É o que aconteceu com o André Luiz. Eu ia contar do sonho dele, mas não vai dar tempo. O sonho dele vai ficar para a semana que vem também. Porque o encontro dele com a mamãe, está parecendo que é tudo desorganizado, né? Mas não é não. Eu que acredito que eu tenho que seguir por aqui, os espíritos não é por lá. Porque o aprendizado, esse aprendizado do André foi de um valor inestimável. Porque chegou num ponto que, num primeiro momento, o egoísmo da terra, a paixão começou a gritar, ele perdeu o equilíbrio. Lembram do filme? Vocês que assistiram o filme? Que ele abriu o painel do umbral e ele se viu, não lá como ele esteve, mas ele viu de fora o processo que ele vivenciou lá. Lembra desse processo? É mais ou menos o que nós falamos aqui no início da reunião. Quando no umbral, depois de desencarnado, ele estava dentro das 4 paredes. O que é umbral? A região que ele alimentou durante a vida. Que nós construímos com as nossas iras, com as nossas raivas, com as nossas paixões, com esse desejo frenético de novidade, e é aí que está o grande problema da ilusão, inquietação humana, e por isso, materialismo, por isso, prazer, por isso, holofote,
Novidade. Faz as mesmas coisas, mas os assuntos são os mesmos. Entendeu? Muda-se a roupa, mas os lugares que frequentam são os mesmos. Entendeu? Aí só muda a moda, verão, outono, inverno. Viaja para cá, depois viaja para cá. Aí a vida vai passando. Você entendeu como é que é o processo? Vai lá, trabalha de segunda a sexta. Hoje eu escutei no banco. No dia a dia a gente observa um aprendizado, né? Tinha um companheiro muito simples. E os bancos aqui a gente tem uma oportunidade de conhecer pessoas, de dialogar, porque os atendimentos, eles oportunizam isso. Porque tem uma plaquinha, uma lei que não pode se ficar no banco mais do que 15 minutos, 10 minutos, Gino? Quanto tempo? 15. Nós temos que rever as leis. Porque devia passar para ser 30, porque na realidade é 40. E nesse momento dos 40 minutos, você conhece pessoas, você conversa com as pessoas, né? E tinha um hoje lá no banco que ele era daqueles estilo mineiro, que aonde passa faz amizade para todo lado. Ele me contou a vida dele toda, que ele estava construindo um barracão, que ele estava alugando e etc. Aí, por fim, ele virou para o soldado e falou assim, e hoje, ó, ele o quê? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Aí o soldado, mas por que alegria? Aí eu não aguento segunda a sexta. Eu gosto é da sexta, sábado, domingo, aí eu faço tudo que eu gosto e etc. Aí depois segunda começa aquela lenga-lenga. Aí eu observei. Eu falei assim, gente, que sabedoria é a sabedoria popular. E por isso que nós continuamos nesse populismo, sendo conduzidos por mentes que, na realidade, só representam as nossas próprias infantilidades. Não tem nada errado. Está tudo certo. Não se entende que nós estamos aqui para observar e crescer, investir e se aprimorar para o futuro. Ou você quer continuar morando aqui? Você não sabe que existem planetas, sistemas, que os mundos se intercambiam, que existem cidadelas mais evoluídas do que a nossa, não é? Agora, para que a gente possa almejar, viver nesses mundos superiores, nós temos que oferecer algo de bom para esse mundo, que é o mundo da nossa responsabilidade. E o André Luiz percebeu isso nesse movimento. Quando ele se deparou, ele teve, se não me engano, uma semana para ficar com a sua família. Ele, no primeiro momento de raiva, de ira, de observar naquele que estava ali na condição de ser o novo pai da família, né? Ele, no primeiro momento, expressou a paixão humana. Aquela necessidade da novidade, por isso disputa. Não é? Quem é o melhor, quem pode, quem não pode, quem é mais inteligente, quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito. A gente observa como que isso traz tanta infelicitação para os homens. Por que as famílias se dizimam? Por que os relacionamentos perdem o fôlego? É porque nós esquecemos de Deus e valorizamos César. A gente dá muito mais valor para Mamon do que para as virtudes. E com isso, não há compromisso espiritual que vá adiante. E isso para nós falar, inclusive no movimento espírita, tem sido um drama. Eu confesso para vocês. Tem sido um desafio. Porque nós temos um compromisso em falar sobre o Evangelho, falarmos de responsabilidades, falarmos de compromissos espirituais assumidos, antes de reencarnar. Porque é o que está esboçado nas obras sérias. Mas nós, como espíritas, nós estamos rasgando as obras. A começar da irresponsabilidade com a própria família. A irresponsabilidade com os nossos ideais. Então, muitas vezes a gente está falando para os espíritos, a gente está assim, será que a gente fala ou se a gente não fala? Aí a gente costuma, lá na plateia, ainda, sabe o que é bom? Quando a gente vai e não conhece ninguém. Porque aí você fala à vontade, aí você toma tomatada e tal, vai embora, não é convidado de novo, não tem problema.
Porque é muito difícil. E aí a gente tem que entender que a gente não está falando para as pessoas. Nós estamos falando para nós mesmos. Então não podemos esquecer que o André Luiz amanhã seremos todos. Você vai desencarnar. Você é novinho, né? Tomara que demore. Mas e se desencarnar amanhã? Nós atendemos uma companheira, uma senhora, que o filho desencarnou com 24 anos de idade, um assalto. Imagina o coração dessa mãe. E imagina você dizer para a mãe que a vida continua, que esse é o nosso papel. Porque ela perguntou, você é espírita. Eu tenho lido livros espíritos procurando meu filho. Aí nós falamos para ela, mas a senhora está procurando o filho da senhora longe, embora seja importante. Mas procure o filho da senhora dentro do seu coração. Porque filho que é filho jamais se desconecta da mãe, como a mãe jamais desconecta do filho. Mas é necessário muitas vezes que o filho parta. Ou que os pais vão viver outros aspectos. Como André Luiz. Como a sua esposa, que teve que abrir mão do próprio, em tese, convívio com o marido. Imagine a mulher, ou melhor, a mãe de André Luiz, lá no mundo espiritual, sendo revelado para ela que o marido, durante uma existência inteira, teve relações em tese ilícitas. Em tese não, ilícitas. Porque tudo que é escondido é ilícito. Qual que foi o comportamento dela? Abençoá-lo. Amá-lo. Porque ele, por conta disso, caiu na desgraça da enfermidade que ele mesmo alimentou para ele. Isto é fidelidade. Isto é compromisso espiritual. Mas por pouca coisa a gente joga pro alto, porque nós temos direito de ser feliz. Tem até um livro, eu acho bonitinho, Mereça Ser Feliz. Tão bonitinho. Todos nós merecemos ser felizes. Todos nós merecemos. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Nós precisamos de entender que devemos buscar essa felicidade. Mas qual felicidade? A da terra? A que Roma me oferece? Nos seus banquetes faustos? Não é? Nas suas púrpuras enganosas? Nos comprometimentos que conspurcam, não é? E por isso sonega, por isso apropria indevidamente, muitas vezes em nome de César, em nome do poderio romano. É isso que eu quero? Se for, não tenham dúvida que César vai premiar. O nosso objetivo é com outro império. É escrever a Roma de trás para frente. O nosso compromisso é com amor. E para o amor não tem tempo. Para o amor existe a eternidade. Entendeu? Então, o que é ilícito hoje, é ilícito na cabeça de homens. Para Deus, tudo está aí no mundo. Tudo é lícito, diz Paulo. Mas a maturidade define o que convém. Então, se a maturidade aponta para que não faça o que não é importante mais para mim, é importante para o outro. E eu tenho que respeitar isso. Desde que eu esteja querendo expressar misericórdia, como misericórdia é a expressão da vida para com todos nós. E por isso foi nos concedida a oportunidade de rever, de arrepender e de soerguer. A vida nos concedeu isso. E por isso nós estamos aqui, estudando doutrina espírita e nos preparando para trabalhar em causas
mais nobres, de mais importância. Se antes você cuidava de uma prole só, entenda que o amor se amplia para cuidar de uma comunidade. Ame aqueles que estão com você, mas não esqueça daqueles que estão caminhando na outra via. A doutrina espírita nos aponta a necessidade e a importância de auxiliar a quem sofre, porque é a causa nobre. Passei em frente à igreja São José, há 2 dias atrás, e tinha um senhor tetraplégico se arrastando na porta da igreja, com a cabeça no colo de uma mocinha de uns 25 anos de idade, que dava sopa na boca dele. Eu naquele momento parei, olhei para ela e pensei comigo: que Deus te alimente, te sustente, te inspire para fazer isso sempre. Não esqueça daqueles que estão sofrendo, porque o Fausto, a abundância, a regalia, o conforto, podem nos trazer agora bem-estar. Mas e o amanhã? A mãe de André Luiz, no sonho, diz para ele: meu filho, é melhor abrir mão do entretenimento agora para ser feliz na eternidade. Sirva Jesus. Utilize de todo o tempo, de todas as suas forças, porque o prêmio é de um valor inexcedível, inestimável. Se viemos aqui porque a vida não está nos premiando, porque estamos sendo perseguidos, porque estamos sendo incompreendidos, reflitamos com Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, na lição Nas Contas, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Emmanuel nos ensina que Deus nos oferece
e que nos compete agradecer. E agradeceremos sempre, a partir do esforço, do trabalho e da bondade que há de nos elevar aos cismos da luz, perpassando na subida o monte do testemunho e a cruz da grande exemplificação. Exemplificação. Conclui o nosso mentor espiritual. Boa noite para todos. Tenham todos um excelente final de semana, de convívio, de descanso, de entretenimento, de lazer, de cultura, de esporte, de fraternidade, mas em todos os movimentos. Que Jesus esteja com todos nós.